Novidade quentinha em matéria de direito empresarial. Em primeira mão aqui, no Aprenda em 30 Minutos, comigo, professora Mariana Costa. 4 novos enunciados votados recentemente, agora em maio, pelo FONAREF. Você já ouviu falar do FONAREF? O Fórum de Recuperação Empresarial e Falências. Esse fórum que foi criado, foi instituído pelo CNJ, através da resolução 466 de 2022. Gente, o FONAREF ele tem como dever, como função institucional, desenvolver anualmente eventos voltados à difusão do conhecimento sobre o tema em todo o Poder Judiciário. O foco do FONAREF é justamente, gente, fortalecer medidas para a danada, a aclamada função social da empresa, preservar a existência das empresas em nome dessa função primordial que as empresas elas exercem no seio da nossa sociedade, da nossa e de qualquer sociedade. Principalmente, óbvio, nos momentos de acentuada crise financeira. Gente, segundo a resolução 466, e aí eu estou trazendo isso para você apenas para contextualizar a importância desses enunciados, e que eu tenho certeza absoluta que vai cair, que vai constar das suas próximas provas. E certamente vocês vão ler, vão saber responder corretamente e vão lembrar de mim. Gente, cabe à FONAREF, entre outras funções, propor atos normativos voltados à implantação, modernização de rotinas, organização, especialização e estruturação dos órgãos competentes para atuação na gestão de processos recuperacionais ou processos falimentares. Aperfeiçoar o sistema de gestão processual na seara de RJ e de falência e também promover a atualização dos membros pelo intercâmbio de conhecimentos e de experiências. Com isso tudo, vai gerar uma uniformização dos métodos de trabalho, procedimentos e editar os nossos enunciados. A primeira reunião do FONAREF aconteceu no finalzinho de 2023 e agora, em maio de 2024, nova reunião, e desta reunião saíram 4 importantíssimos enunciados. O primeiro, o enunciado 01 do FONAREF, diz que incumbe ao juízo da recuperação judicial, quando provocado, o reconhecimento da essencialidade do bem de capital, mediante análise das circunstâncias do caso. Gente, olha só. Primeira informação relevante em relação a esse enunciado. Quem é o juízo da recuperação judicial? Consta da Lei 11.101, nossa Lei de Falência em Recuperação Empresarial, artigo 3º. É competente para homologar o plano da recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial e decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. O que é o principal estabelecimento do devedor? É o local onde circula o maior volume de negócios. Não é o endereço constante do registro público daquela empresa. Não é o local onde fica, sei lá, a sede administrativa, a residência do sócio majoritário. Não. É o local onde circula o maior volume de negócios. Este é o principal estabelecimento do devedor. O STJ, ele já se pronunciou, inclusive, dizendo que é absoluta a competência do local em que se encontra esse principal estabelecimento. E esse principal estabelecimento, esse maior volume de negócios, ele vai ser aferido no momento da propositura da demanda, sendo irrelevante para esse fim modificações posteriores do volume negocial. Ou seja, no momento da propositura, onde circula o maior volume de negócios, é onde deve haver a propositura da demanda. Informativo 680 do STJ. A gente vê, portanto, que, ainda que se trate de uma competência territorial, a competência do principal estabelecimento do devedor se trata de uma competência absoluta, certo? Então, o primeiro ponto. Incumbe ao juiz da recuperação judicial, que vem a ser do principal estabelecimento do devedor, quando provocado, o reconhecimento da essencialidade do bem de capital mediante análise das circunstâncias do caso. Para que vai ser importante essa análise da essencialidade dos bens de capital? Gente, é a seguinte situação. Veja só. A gente sabe que
Segundo o artigo 6º também da 11.101, decretada a falência ou deferido o processamento da RJ, vai haver a suspensão da prescrição e a suspensão das ações ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas de credores particulares do sócio solidário, também. A proibição de qualquer forma de retenção, arresto, sequestro, penhora, busca, apreensão, constituição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, desde que, nestes 3 casos, se tratem de credores, que se submetam ao regime da lei. Portanto, os créditos excepcionados, ou seja, os créditos que não vão se submeter à falência e à recuperação judicial, não terão as ações, a prescrição e a proibição de retenção, arresto, ou seja, medidas constritivas. Existem, portanto, ações e execuções não sujeitas a 11.101. Meus amores, estas ações vão continuar a correr. E pode acontecer de, no curso dessa ação, vinha ser gerado uma penhora de determinado bem, mas ainda, um caso mais extremo, pode vir a ser pleiteada pelo exequente o bloqueio de recursos, valores, obtidos com a venda de um determinado ativo da devedora. E essa venda ela tem acontecido dentro do procedimento da falência ou da recuperação judicial. Essa venda ela deveria ser, deve ter sido realizada para o pagamento de credores concursais e vem um credor que não é concursal e pleiteia esses valores. E agora, qual o interesse que vai prevalecer? O interesse do credor não submetido à recuperação judicial, o interesse do credor concursal, o credor habilitado na recuperação, ou o interesse do próprio devedor? Não penhora nada, não dá nada, o dinheiro é meu. E aí? A gente não tem essa resposta na legislação. O que vai levar o intérprete, o aplicador da lei, muitas vezes, a solução do conflito, ponderando todos os interesses e ponderando, só pesando a própria legislação. A 11.101, o Código de Processo Civil, a combatida lei de execuções fiscais, para poder chegar no resultado, tá? Então, assim, o que é um bem, voltando aqui no enunciado, o que é um bem de capital essencial? Gente, olha só, antes desse enunciado, e é por isso que ele é tão importante, o STJ já vinha se pronunciando sobre questões relativas à essencialidade dos bens do devedor, para aplicação, por exemplo, do parágrafo 3º do artigo 49 da lei, ou seja, os bens não sujeitos à recuperação judicial, as ações não sujeitas, e o STJ ele vinha adotando a noção objetiva de bens essenciais, restringindo aos bens de capital que se encontravam em mãos do devedor e que eram utilizados no próprio processo produtivo da empresa, já que, uma vez que está sendo utilizado, ele é necessário ao exercício da atividade econômica, tá? O STJ, portanto, ele já trazia essa necessidade do juiz, no momento da aplicação da legislação, verificar quais são os bens utilizados no processo produtivo da empresa. Não havia uma classificação objetiva do que é e o que não é, tá? Por quê? Porque existem bens essenciais que não são bens de capital. Existem bens de capitais essenciais, existem bens de capitais que são não essenciais. Então, resumindo, se trata de um critério subjetivo, tá? E que, a partir de agora, o enunciado diz que a aferição dessa essencialidade deve ser feita com base em cada caso concreto, pelo próprio juízo da recuperação. E aí ele vai dizer se é um bem essencial e, após essa análise, se for o caso, vai informar ao juízo da execução em curso que aquele bem ele está impossibilitado de cumprir a determinação desse juiz. Certo, gente? Então, esse é o enunciado primeiro, certeza de prova. Enunciado 2, segundo enunciado. O crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial será novado,
sofrerá uma novação e pago conforme o plano de recuperação judicial homologado, mesmo que não habilitado, e ainda que a recuperação judicial já tenha sido encerrada. Gente, esse enunciado número 2, ele tem cara daquela questão que você vê na prova, você vai dizer, óbvio que não. Como é que um crédito não habilitado vai se submeter a um plano de recuperação judicial, né? Então, ele tem muito cara de prova, certo? E se submete ainda que não habilitado. Vamos traduzir esse enunciado, que na verdade ele é a proposta desse enunciado é baseado numa decisão do próprio STJ, segundo a qual a habilitação é condição para o exercício de direitos políticos dentro da recuperação judicial. Em outras palavras, o crédito existe, né? Antes mesmo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial a que ele está sujeito. Gente, o objetivo desse enunciado é só um: desestimular o credor que era sujeito, é diferente da situação do enunciado número 1, que eram créditos não sujeitos, a que o crédito era sujeito, deveria ser sujeito, e o credor, ele fica quieto. Ele prefere aguardar e executar depois de resolvida a recuperação judicial. Ele diz assim, tenho fobia de muita gente junta, não quero participar disso não, deixa meu crédito aqui guardado, que já já eu vou executar ele de forma individual, certo? Vê como funcionam as habilitações na recuperação judicial. Vamos traduzir, vamos relembrar. Primeira hipótese. O administrador judicial da análise da documentação contábil da empresa, ele diz quem são os credores. Esse é o primeiro momento. Artigo 7º da lei. A verificação dos créditos será realizada pelo próprio administrador judicial, com base nos livros e documentos contábeis de fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com auxílio de profissionais ou de empresas especializadas, tá? O quadro de credores, portanto, no primeiro momento, ele vai ser formado, constituído, elaborado pelo próprio administrador, com base na documentação. Esse é o primeiro ponto. Depois que o administrador apresenta esse quadro, pode haver, no prazo de 15 dias, a habilitação de créditos. Ou seja, os credores ficam aguardando. Meu crédito apareceu, beleza. Meu crédito não apareceu, eu tenho um prazo de 15 dias para habilitar o meu crédito, certo? Essa é o segundo momento no qual o credor ele pode aparecer na recuperação judicial. E aí? O credor não apareceu involuntariamente, o credor não apareceu voluntariamente, o quadro ele foi concluído, ele foi consolidado, o quadro geral de credores. E agora? Perdi meu direito de aparecer? Não. Nós vamos agora para o artigo 10º da lei. Não observado o prazo de 15 dias do parágrafo 1º do artigo 7º, as habilitações de crédito, elas serão recebidas como retardatárias. Então, é certo que a habilitação retardatária do crédito é sim uma faculdade do credor. Não é uma obrigatoriedade, ele pode aparecer, tá? E nesse momento, se aparecer nesse momento, ela vai ser recebida, mas vai ser recebida como uma habilitação retardatária, certo? Artigo 6º do artigo 10. Parágrafo 6º do artigo 10. Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitarem seu crédito poderão, observado no que couber o procedimento ordinário previsto no CPC, requerer ao juiz da falência ou da RJ a retificação do quadro geral de credores para a inclusão do respectivo crédito. Então, ele pode aparecer ao longo de todos esses momentos. Gente, após essa súmula, a gente firma o entendimento constante do próprio artigo 59 da lei, né? Que, primeiro, ele pode aparecer a qualquer momento e esse crédito, sendo existente, ele vai implicar na novação dos créditos anteriores ao pedido, obriga o devedor e todos os credores a ele sujeito, sem prejuízo de garantias e observado disposto no parágrafo 1º do artigo 50 dessa lei. Então, pronto. A habilitação,
não é condição para sujeição, ela é condição para o exercício dos direitos políticos dentro da recuperação judicial. Essa sujeição, ela é oper lege, gente. Havendo ou não a habilitação, a inscrição do crédito do credor, nos termos da lei, vai haver, sim, a novação daquele crédito, certo? Voltando no enunciado, apenas para fechar, o crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, ou seja, um crédito existente na data do pedido, ainda que não habilitado, ele vai sim sofrer uma novação e vai ser pago conforme o plano homologado, ainda que aquele crédito ele não tenha sido habilitado e ainda que a recuperação já tenha sido encerrada. Entendido, gente? Enunciado número 3. Cabe, o 3 e o 4, eles são mais simples, eles são mais literais. Cabe ao administrador judicial disponibilizar no respectivo sítio eletrônico, no site da empresa, o relatório da fase administrativa, o relatório mensal de atividades e o relatório dos incidentes processuais. Esse enunciado número 3, ele trouxe uma obrigação para o administrador, uma lembrança dessa obrigação que ele já tinha. Essa obrigação, inclusive, ela já constava de uma recomendação do CNJ de 2020, a recomendação 72, e essa recomendação ela dizia o seguinte: diz respeito à importância da transparência nos processos. Pretende oferecer um retrato da situação jurídico-processual da empresa em recuperação. Então, não promovendo essa disponibilização, o administrador ele vai estar incorrendo em falta. Ele precisa promover essa atividade, essa publicidade do relatório da fase administrativa, do relatório mensal e do relatório de incidentes processuais. Gente, para fechar, quarto enunciado, é necessária procuração com poderes específicos para representação do credor em Assembleia Geral de Credores. A justificativa ela leva em consideração o fato de que matérias objetos de deliberação em Assembleia Geral de Credores são matérias diversas, são matérias múltiplas. Tá? O próprio artigo 35 da 11.101, ele traz as matérias que vão ser debatidas na Assembleia Geral de Credores: aprovação, rejeição, modificação do plano de recuperação judicial, a constituição do Comitê de Credores, pedido de existência, nome de um gestor, afastamento do devedor quando é necessário, né? Nomeado como gestor judicial, uma pessoa que não é sinônimo do administrador, tá? É uma pessoa que vai assumir o local do devedor. A gente sabe que na recuperação judicial, o devedor, ele não é afastado da administração da empresa. O administrador, ele vai simplesmente auxiliar aquele empresário na condução do procedimento, do quadro geral de credores, na otimização dos ativos, até a superação da crise. É diferente da situação da falência. Que na falência, não, o administrador, de fato, assume a administração da empresa, mas na recuperação judicial, o administrador, ele é mero auxiliar do juízo, né? Atuando junto àquele empresário devedor, né? Empresário em recuperação. Então, assim, havendo a substituição desse empresário por um gestor, que não se confunde com o administrador, esse nome vai ser votado na própria AGC. Qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores inclui alienação de bens, de ativos não circulantes, constituição do comitê de credores, enfim, já falei, né? Mas, enfim, matérias diversas. E, nesse caso, é necessária a procuração com poderes específicos para atuar naquela Assembleia Geral de Credores. Bem, vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos, como esses enunciados eles vão ser aplicados na prática, como os tribunais eles vão adotar esses enunciados e, principalmente para o nosso caso, como eles vão ser cobrados em provas. Eu estou à disposição de vocês. Por favor, comentem, curtam, compartilhem o nosso vídeo. Qualquer dúvida, eu estou também no Instagram, @prof.marianacosta.
e eu espero o contato de vocês, tá, gente? Obrigada por tudo e até um próximo encontro aqui no Aprenda em 30 Minutos da Aprovação PGE.